Oi pessoal, tudo bem com vocês? Tô começando hoje uma nova série aqui no YouTube que eu espero que vocês gostem muito, planejei com bastante carinho. A série vai chamar Top 5, é onde eu vou dar 5 dicas que eu considero as principais ou as mais importantes sobre um determinado tema que vocês vão poder sugerir junto comigo. A ideia é que vocês usem a hashtag NS_Top5, tanto aqui nos comentários do YouTube, quanto lá no Instagram ou no Facebook, marcando o tema que vocês gostam, que vocês gostariam que eu desse 5 dicas para vocês poderem aí ter as ideias de vocês, executar o que vocês querem. O Top 5 de hoje vão ser 5 dicas sobre como sair de uma obra sem traumas. Vamos lá? Bom, conheço muita gente, tanto familiares quanto amigos, quanto 90% dos meus clientes que me procuram e que já conduziram obras sozinho antes, né? Que são muito traumatizados com esse processo de construção. E eu acredito muito que isso aconteça, principalmente pelos 5 fatores que eu vou comentar com vocês hoje, que é tão importante. O primeiro deles é: planeje, decida e executa. Essa é a primeira dica que eu tenho para dar. Nunca, sob hipótese alguma, comece uma obra sem ter um projeto. Muitas vezes pode até parecer que o projeto é um custo extra, que você não deveria gastar aquilo porque você poderia investir em outra coisa da obra, mas na verdade o projeto faz com que você economize lá na frente. Tanto porque você vai ter uma obra muito bem planejada, que vai caber dentro de um orçamento, quanto porque ela vai caber dentro de um cronograma pré-definido, pré-estabelecido, e sempre que a gente tem tempo a mais de obra rodando, a gente tem dinheiro a mais saindo de caixa, seja porque a gente está pagando aluguel em outro lugar, seja porque a gente ainda está gastando muita coisa com aquela obra. Então a primeira dica que eu tenho para dar, que é a principal, é: procure um profissional e desenvolva um projeto de arquitetura e interiores. Durante o desenvolvimento desse projeto, é muito importante que você respeite as etapas desse projeto, porque elas servem exatamente para te deixar confiante, confortável em tomar cada decisão. Isso faz com que no final da sua obra, quando tiver tudo executado, você tenha garantido ali que as decisões que você tomou em projeto foram realmente as melhores. Você precisa ter tempo para pensar sobre cada uma delas. São inúmeras questões que envolvem uma construção: financeiro, sonho, realidade, tempo, material, cor, forma, função, espaço, uso, necessidade de armário, dia a dia de uma casa, rotina. Enfim, gente, assim, as questões são gigantescas, tá? Então é muito importante que você tenha tempo de pensar em todas elas, se decidir, planejar, organizar, orçar o quanto vai custar esse projeto, né? Se planejar para comprar esses materiais e então, depois disso tudo, iniciar a sua obra, tá? Ainda dentro dessa mesma temática, uma dica que eu costumo dar muito é: procure evitar ao máximo mudar de ideia durante a obra. Por quê? As possibilidades de mudança são infinitas. Então, se você ficar mudando de ideia ao longo da obra, além de você gastar muito mais dinheiro, sua obra vai demorar muito mais tempo e você já vai ter muita coisa para decidir, para pensar quando você estiver em execução. Então, cada mudança de ideia vai te gerar um estresse emocional muito maior e a probabilidade de você tomar essa decisão sem ter certeza do que você está decidindo é muito grande, e lá na frente você pode se arrepender por não conseguir o resultado esperado. Então, essas são as dicas que eu tenho: planeje, decida, orça e execute. Não mude mais de ideia, certo? Dica número 2: entenda que sim, imprevistos acontecem. Gente, isso faz parte de um processo de desconstrução. Sempre que a gente fala de construir uma casa, de reformar, de construir um sonho, de construir a sua moradia, a gente está falando que a gente vai precisar desconstruir tudo que tem ali para depois construir. Esse é um processo que envolve quebra-quebra, lixa, sujeira, muito pó, muita gente trabalhando, uma pessoa influenciando no trabalho da outra, às vezes uma pessoa quebrando uma coisa que a outra fez. Isso é normal de um processo de obra, tá? Isso acontece e imprevistos sim fazem parte de um escopo de obra. Eu costumo dizer que se você entende que isso faz parte da obra, a obra fica mais leve para você. Então, não fica chateado se acontecer um imprevisto. Você pode sim, pode acontecer do pedreiro tá quebrando uma parede, a gente não sabe que ali tem uma tubulação, quebra aquela tubulação, vaza a água do vizinho, precisa ajustar o vizinho de baixo, ou a gente vai tirar um revestimento de uma parede só, mas na hora de tirar o azulejo, trinca o da parede do lado, aí a gente acaba precisando trocar o do outro também. Isso faz parte, gente.
gente, isso pode acontecer. Não é porque ninguém não foi caprichoso, porque não deu certo, porque fez de qualquer jeito. Não é, gente. Isso faz parte de um processo de desconstrução e isso pode acontecer, tá? Se você começa uma obra sabendo que isso vai acontecer, quando acontecer não vai ser uma surpresa e não vai ser traumático. Essa é uma dica muito importante. E para que isso não pese no seu bolso, eu, nos meus acompanhamentos de obras, sempre prevejo imprevistos, porque como eu já sei que eles acontecem, eles estão sempre na minha planilha de custos. Então eu tenho um feeling, lógico, de ir numa obra, entender que tipo de apartamento se trata, se naquela obra eu vou poder ter mais ou menos imprevistos, né? E eu prevejo uma verba, que é uma margem de segurança, que eu sempre explico para todos os meus clientes que no final, muito provavelmente, isso vai ser gasto. Então, faça isso, já considere ali no seu orçamento um dinheiro que vai ser para resolver esse tipo de coisa. Assim você não vai ficar frustrado caso aconteça. A dica número 4 é: contrate bons profissionais. Se você não tiver um bom pedreiro, um bom azulejista, um bom arquiteto, um bom marmorista, um bom instalador de ar-condicionado, nada na sua obra vai ficar bem feito. Não adianta, porque não é você que vai fazer. Por mais que você esteja ali acompanhando os profissionais executarem, ou que você tenha um profissional, um engenheiro ou um arquiteto acompanhando a sua obra, você precisa ter um time que esteja botando a mão na massa, que saiba o que está fazendo, né? Ou que seja bem instruído, mas que durante uma instrução consiga absorver aquele processo e executar. Não adianta, gente, não tem milagre. Não imaginem que vocês vão comparar um orçamento de um mármore que deu R$2.000 para um mármore de R$10.000 e que você está comprando a mesma coisa. Isso não existe. Alguma coisa tem de discrepante aí nesse orçamento. Aí tem todo um feeling de quem é profissional no assunto, de saber equalizar as propostas, de entender o nível de conhecimento de cada fornecedor. Mas essa dica é muito importante. Tenha um time que saiba o que está fazendo na sua obra. Só isso vai garantir que você vai ter uma obra feliz e combinado. Todo mundo promete que vai contratar gente bacana para as obras. Vejo muito cliente que às vezes contrata quem não conhecia, ou um azulejista que está sentando os azulejos pela primeira vez. Aí, gente, não tem milagre, tá? Não tem como, a obra não vai sair bem executada. A quarta dica, eu tinha falado errado na última, né? A última era a terceira dica, desculpa. A quarta dica é: confie na equipe que você escolheu e fiscalize ou contrate alguém para isso. Ninguém tá na sua obra para fazer nenhuma sacanagem, para fazer nada de propósito. Ninguém tá ali na sua obra para fazer você gastar mais ou menos. Você precisa confiar no time que você escolheu para estar ali executando, tá? Todo mundo vai fazer aquilo com a maior da boa vontade, com o maior capricho. Então escolha um time no qual você confie. Se você achou que você não foi com a cara do sujeito, que o santo não bateu, não fecha com essa pessoa, porque a obra ela já é toda muito estressante para você não se dar bem com a equipe que tá ali conduzindo com você. Essa é a minha principal escolha de fornecedores. Além deles serem muito bons, muito competentes, o time precisa estar muito bem integrado, as coisas precisam fluir muito bem, precisa ser um ambiente amigável, alegre, que todo mundo se ajude, senão não vira, tá? Principalmente em obra. Então confie nas pessoas que você contratou. Se você não tem um profissional, seja ele um arquiteto ou engenheiro, para acompanhar a sua obra, você vai ter que fazer isso, tá? Alguém tem que fiscalizar essa obra. Alguém tem que ver se essa obra tá limpa, se essa obra tá organizada, se essa obra tá sendo executada conforme o seu projeto. Alguém precisa estar ali vendo essa obra acontecer com análise crítica para saber entender se uma coisa que foi prevista vai ficar melhor de outro jeito e pedir para essa correção ser feita, para essa melhoria ser feita antes dela ser executada, para não ter que refazer depois. Alguém precisa estar olhando o tempo todo essa obra, tá fiscalizando isso para manter a ordem dos processos, para manter o cronograma em dia, enfim. Se você não tem alguém para fazer isso, você vai ter que fazer. Então não se frustre, tá? E isso vale, gente, inclusive para quando você contrata uma construtora. Muita gente me pergunta: Natália, mas se você contrata uma construtora para executar a obra, qual é o seu papel? Completamente diferentes. Uma pessoa fiscaliza, a outra executa. A construtora, por mais que ela tenha um engenheiro ali, ela tem, claro que ela vai fiscalizar porque a obra é dela, assim como o mestre de obra também vai fiscalizar a obra porque ela é dele. Mas os olhares são diferentes. Aqui a gente tem um olhar de execução. Aqui do outro lado, do profissional que está acompanhando a sua obra, você tem um olhar de fiscalização. A construtora, ela vai fiscalizar e executar o que ela foi contratada para fazer. O profissional, ou você, se você não tiver como contratar alguém, vai precisar olhar tanto se ela está fazendo certo, quanto se os outros profissionais envolvidos, marmorista, marceneiro,
pedreiro, serralheiro, vidraceiro, enfim, todos os outros funcionários que formam uma equipe de time de obra, se eles estão no momento certo dentro da obra, se eles não estão atrapalhando o trabalho dos outros fornecedores, se eles estão limpando a sujeira que eles fazem, porque às vezes é um tal de cada fornecedor ir deixando a sujeira na obra que quando vê, sobra pro coitado do engenheiro, ou da construtora, ou do empreiteiro, ou do mestre de obra para limpar tudo, e não é justo também, né? Então são projetos distintos, tá? Alguém fiscaliza, acompanha e gerencia sua obra e alguém executa. Se você não tiver alguém para isso, encare que é você que vai fazer, tá? Você vai precisar fazer isso. Você vai precisar estar presente. Vamos para a última dica, então, a minha quinta dica. E é a dica, assim, que eu tenho muito prazer em compartilhar com vocês. Para mim, ela é a dica mais importante. Ela pode ser levada, inclusive, para diversos âmbitos da vida e não só para um processo de obra, tá? Ela é, na verdade, uma frase pronta, né? Do Henry Ford. Quem não conhece, Henry Ford era o dono da Ford. Ele foi um dos pioneiros de um processo de gestão chamado capitalismo do bem-estar social, que tinha como objetivo promover mais qualidade de vida para os funcionários dele. O Henry Ford, ele entendia que eficiência era você manter os bons trabalhadores por mais tempo dentro da empresa. E é nisso que eu acredito também. E ele tem uma frase que diz: não ache um culpado, ache uma solução. Essa é uma frase que eu levo para minha vida em diversos âmbitos, mas que eu pratico muito em obra e que eu acho que ela é a solução de grande parte das coisas. Bom, primeiro que eu encaro da seguinte forma: problema para mim é tudo aquilo que não é solucionável. Eu tenho um problema quando é algo que não dá para resolver. E sinceramente, num processo de reforma, principalmente de apartamento, tanto num processo de construção, 99% das coisas são solucionáveis. Então, a gente já reduz aí o que a gente chama de problema, né? Eu falo que em obra a gente tem questões. Assim como em projeto a gente levanta uma série de questões, que cor que vai ser, onde que vai ficar cada coisa, qual que vai ser o formato, onde a gente vai guardar o quê, que quarto que vai ser onde, como que a sala vai funcionar, onde a TV vai ficar, são todas questões de projeto. Na obra vai aparecer um monte de questões para você. Ah, tem um cano aqui, tem um cano lá, o ralo não passa aqui, não dá para executar desse jeito, faltou piso, faltou aquilo, enfim, vai aparecer um monte de coisinha ao longo da obra que não são problemas, são questões, e essas questões precisam de alguém que resolva, tá? O que eu vejo muito acontecer é que a maioria das pessoas, quando tem um problema na obra, exemplo, o eletricista falou: tá faltando uma tomada, né? Aí o eletricista fala: não executei porque tava no projeto, não tava no projeto. Aí às vezes o cliente fala: fulano falou que não tava no seu projeto. Aí você fala: não, tá aqui no projeto, olha, veja bem, né, tá aqui o projeto. Gente, não perde tempo, não se estressa, sabe? Não se estressa pensando onde que tá, onde que não tá, de quem que foi a culpa. Precisa executar a tomada, não precisa? Então vai lá e executa a tomada. Faz parte do processo. Perder energia, se estressar, perder tempo dentro da obra pra achar de quem é a culpa, sendo que o processo de resolução vai ser o mesmo, pra mim, sinceramente, é só querer cansar mais. Então essa é uma ferramenta que eu uso muito na minha vida como um todo, mas principalmente dentro da obra, com a equipe de obra. Sempre que eu vejo uma questão que precisa ser resolvida, um problema, alguma coisa que não está executada de uma maneira bacana, eu nunca fico tentando achar o culpado, se estava, se não estava, se estava em projeto, se não estava, se estava na contratação, se não estava. Eu vou lá, eu acho uma solução junto com a equipe da obra, executa e depois a gente vê. Se isso gerar um custo extra adicional, tá lá previsto verba de imprevistos, é para isso que ela serve. Garanto para vocês que se vocês levarem esse conceito do Henry Ford para a obra de vocês, não ache um culpado, ache uma solução, vocês têm 90% de chance de sair de uma obra sem trauma, sem cansaço emocional e sem estresse. Bom, espero que vocês tenham curtido a dica. Se tiverem dúvida, me escrevam, deixem um like, se inscrevam no canal, compartilhem um vídeo com alguém que vocês acham que pode se interessar. E não se esqueçam, usa a hashtag NS_Top5 e me contem as 5 dicas dos temas que vocês querem ver por aqui. Obrigada, gente. Valeu, até a próxima.